Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sabedoria em Negócios. Meu nome é Vanderlei Queiroz e hoje vamos tratar de um tema que é o prolongamento do vídeo anterior, onde nós falamos sobre o que é e o que não é um feedback. E hoje vamos falar sobre feedback, como fazer um feedback. Então, para você que é dono de uma média, pequena ou até mesmo grande empresa e quer economizar recursos com qualquer tipo de ajuda externa referente à melhoria de resultados ou motivação dos seus funcionários, entenda que você tem uma ferramenta da ciência da administração que é muito eficiente, que é chamada de feedback, que é muito pouco usada, até porque ela é muito pouco conhecida. E as empresas são tão focadas na produção que elas esquecem que elas podem estar melhorando a capacidade de desenvolver, do desenvolvimento dos seus parceiros, dos seus colaboradores, dos seus empregados. Inclusive para identificar falhas nos processos. O feedback é muito importante porque às vezes o erro pode estar no funcionário ou pode estar no próprio supervisor. Pode estar no nível operacional, pode estar no nível tático, pode estar no nível estratégico. E às vezes a empresa ela acaba suprindo força demais em algum ponto em que o problema não está ali. O problema está em outro local, mas ela não consegue enxergar exatamente pela dinâmica do dia a dia, necessidades de produção. Mas o feedback ele acaba sendo uma ferramenta interessante porque ela faz parte da engrenagem. O feedback ele consegue ser sutil dentro do processo sem que você perca o time da sua produção. E você consegue identificar as falhas, mas isso tem que ser algo muito bem avaliado. O feedback, como falei no vídeo anterior, para quem não assistiu, assista para poder entender, ele não é opiniões, ele não é falar do que acha do outro empregado, o superior acha do inferior, não é isso. O feedback ele é uma ferramenta, ele é um sistema bem desenvolvido e que ele leva o próprio funcionário deficitário a compreender, né, por que ele está errando, assim como a própria parte tática ou a própria parte estratégica compreender de onde está vindo esse gargalo, correto? Então, como fazer um feedback? Então, o feedback ele é um processo contínuo. Ele não é alguma coisa assim, vamos ter um feedback agora e faça o feedback. Não. Ele é contínuo, ele é uma engrenagem que vai girando e vai retornando e ele tem que ser feito continuamente. Ele tem que ter início, meio, fim, tem que ter a retroalimentação para que você possa compreender os gargalos e os nós da onde o problema pode estar acontecendo. E aí dá prosseguimento para que você vá reajustando cada vez mais isso. Então você tem que ter um controle. O feedback ele é tão importante que ele tem que estar alinhado à produtividade da empresa. Então, quantos feedbacks ocorreram em determinado prazo? Um bom gestor ele tem que controlar isso também. O número de vendas, o número de produção de produtos ou determinado serviço que tem que ser entregue, mas também cadenciando a cobrança desses feedbacks estarem sendo entregues para a parte tática, para que ela possa gerar dados suficientes para que as informações cheguem à parte estratégica para que entenda aonde ele tem que corrigir os processos da empresa, ou mesmo as demissões que ocorram na empresa, elas ocorram de maneira justa, correto? E até mesmo as promoções, elas ocorram de forma que levem à meritocracia real e de fato. Então ela tem que ser um processo contínuo, né, em que você vai acompanhando o desenvolvimento e vai elevando os funcionários mais deficitários a alcançar a performance e a excelência daqueles que estão no patamar maior, correto? Não só funcionários, mas também como setores da empresa, por exemplo. Né? Por que um determinado setor ele consegue ter uma capacidade maior de relacionamento do que outros? Então isso tudo você acaba identificando no feedback. E ele existe para redirecionar
O que? Comportamento, vai redirecionar adaptabilidade, funcionários novos, por exemplo, funcionários que foram trocados de seção e não estão se adaptando bem, o funcionário que era da área comercial passou a ser da área operacional e não está se adaptando, entender porque essa adaptação está sendo difícil de ser alcançada por esse funcionário, né? Também as competências. Então você acaba redirecionando competências, você sabe que a pessoa tem potencial, mas não está conseguindo render, então você acaba entendendo aonde você pode estar melhorando isso, algum curso ou algum treinamento, né? Você acaba identificando o que falta para essa competência ela exalar de fato no trabalho desse profissional. O direcionamento à produtividade, né? Pessoas com produtividade baixa durante um determinado período, né? Muitas das vezes penalizamos esse funcionário, né? É assim que nós pensamos logo, né? Produziu pouco, demite, tira, troca, né? Mas na verdade um bom feedback acaba dando um direcionamento desse profissional à produtividade. Talvez ele não está conseguindo pegar a estrutura que leva ele a produzir como aqueles que conseguem desempenhar uma performance melhor, correto? Então, comportamento, adaptabilidade, competências, habilidades e direcionamento à produtividade. É exatamente isso o foco do feedback. E para que você inicie um processo de feedback na sua empresa, você tem que preparar as pessoas que vão participar desse feedback. Então você tem que saber quem será o orientador e quem será o orientado no feedback, né? Quem receberá o feedback? Quem é que é a pessoa que vai dar esse feedback? Então você tem que primeiro preparar quem vai dar o feedback, chamar a pessoa que vai receber o feedback, apresentar a esse orientador. Essa pessoa que vai receber o feedback, ela está sabendo que está sendo observada por essa pessoa, que vai estar acompanhando durante o processo do seu desempenho, e aí haverão anotações. As anotações tanto do observador para o observado, durante esse período, quanto do observado em relação às suas funções. Ele vai relatar ali. Então tem que ter um formulário, onde todo final do dia, ou a cada 3 dias, ou a cada semana, esse relatório é preenchido pelo orientador e orientado, e aí marca-se uma data de feedback. Aí a cada 15 dias, é todos os meses, é a cada 20 dias. Então quem vai determinar isso é o gestor com o orientador e o orientado. Então ele vai determinar, olha, vocês vão ter que ter 15 dias para finalizar esse relatório, tanto de quem está observando quanto de quem está sendo observado e executando o serviço. Finalizar esse relatório com alguns elementos básicos para que possa ser entendido o problema. Depois de 15, 20 ou 30 dias, se reúnem para então iniciar o processo de feedback. O processo de feedback é um processo bilateral. São 2 pessoas, não é um grupo, não é no WhatsApp, né? Não é na hora que você quer. Feedback é num dia marcado, com hora e tempo determinado para que esse processo ocorra, correto? Então existe um acordo entre as partes envolvidas. O gestor e o subordinado, o melhor produtor e o produtor deficitário. Às vezes você está numa corretora ou numa imobiliária ou numa empresa de venda de imóveis, uma loja de imóveis, onde vende imóveis, e você tem lá o profissional top e você tem um profissional lá embaixo. Então o gestor que está percebendo que existe uma massa de profissionais muito aquém, o que ele faz? Ele chama esse que está aquém, apresenta para os tops, né? Os que vendem muito, que produzem bastante, e ali estabelece um processo de feedback entre os dois. Primeiro você prepara o top para que ele faça o feedback, e depois você chama o deficitário para que você apresente a essa pessoa que será o seu orientador. E ali você dá um prazo, durante 3 ou 4 ou 5 ou 6 meses, a cada 15 dias ou a cada 30 dias, eles estarão fazendo esse processo de retroalimentação, de feedback, com as informações detidas nas dificuldades do orientado e naquilo que o orientador está observando, correto?
Então é muito bom você estar colocando eles com uma certa proximidade no dia a dia ali, deixando eles à vontade, porque o orientado sente confiança, porque ele foi apresentado esse orientador. Então ele não vai se negar, deixar-se orientar por aquela pessoa que estaria para ajudá-lo a se desenvolver, porque esse acordo já aconteceu previamente, não é qualquer um, não é um por dia, é uma pessoa determinada que vai estar acompanhando essa pessoa no seu processo, correto? Então, é um processo onde a experiência está orientando a inexperiência, né? Onde a produtividade está orientando a não produtividade. Então você está puxando para o alto aqueles que estão um pouco abaixo do esperado, do que a empresa precisa, das competências, das habilidades que estão latentes no indivíduo, mas que não está conseguindo colocar para fora, não está conseguindo executá-las, correto? Então, o feedback, como são dois indivíduos participando do processo, né, sendo determinado pelo gestor, o presidente da empresa, o diretor, o gerente, seja quem for, né, essas duas pessoas estão comprometidas com isso. E quando eu falo duas pessoas, estou falando em pares, tá? Duas pessoas num setor, duas pessoas no outro, ou vários pares no único setor, em que aqueles pares ali estão sabendo quem é o orientador e quem é o orientado, e estão alinhados para que possam desenvolver um bom relatório e finalizar no processo de feedback no dia agendado com um tempo determinado de entrevista. Beleza? Então é uma atitude solene. Então o feedback, ele tem uma solenidade. Que solenidade é essa? É quando sabemos que daqui a 15 dias o orientador e o orientado vai se encontrar para o feedback. Então marcou lá toda segunda-feira ou na segunda-feira do mês, ou a cada 20 dias, ou todo final do mês. Um exemplo. Vamos nos encontrar, você me traz seu relatório, eu vou trazer o meu. Eu sou orientador, você é orientado, vamos sentar, e aí então, eu com o meu relatório, eu vou pontuar o que eu observei de você durante aquele processo. E você, enquanto orientado, vai pontuar as dificuldades que você teve, correto? Inclusive também os feedbacks que você tem na melhoria que você acha que deveria ocorrer dentro daquele processo, né, em que você está envolvido, que você está sentindo dificuldade, um sistema que não está funcionando, um telefone que não atende, né, ou está faltando determinado produto na prateleira, porque você não conseguiu vender porque o cliente pediu não tinha, sei lá. Você vai ter que relatar enquanto orientado as suas dificuldades. No entanto, quem vai orientar, que é o orientador, que vai dar o feedback, ele tem que entender que ele será algo de reflexão. Então, quando o orientador falar qualquer coisa, o orientado apenas reflete. Mas isso é um acordo que é feito previamente antes do feedback. No dia, ele senta e fala, olha, eu lhe falarei algumas coisas aqui, e aí você retém com você o que eu vou te falar. Não replique por gentileza. Só faça uma interiorização daquilo que está sendo falado. Correto? Mas isso é no momento. Não é aquele feedback que dizem por aí, você dá uma opinião sobre a pessoa tem que calar a boca e você diz, não, isso é um feedback. Isso não existe. É todo um processo, como eu já falei. Isso é feito entre partes, tem todo um relatório, tem um dia determinado, tem um prazo, e no momento do feedback é que isso é levado em consideração. Então, o que eu falei enquanto orientador, você reflete, você absorve, você internaliza, medita sobre o que está sendo dito. Perfeito? Não replique, medite. Porque é a observação de quem está dando o feedback, correto? Ao fazer esses acordos no início do feedback, então inicia-se o elogio dos pontos fortes. Então ninguém faz o feedback já afetando a pessoa falando dos pontos fracos dela. Primeiro você enaltece o que viu de positivo, fala quais são os pontos fortes da pessoa, o que ela pode desenvolver de fato. Aí sim você começa a relatar o que você acredita que a pessoa poderia melhorar, que você viu ali durante os seus 15, 20 dias ou um mês ao acompanhar a pessoa, correto? E aí, quando a pessoa recebe esse feedback,
e ela recebe os seus pontos fortes, que ela sabe que pode melhorar, e ela recebe os pontos a desenvolver, firma-se um compromisso de melhoria. E esse compromisso de melhoria, ao ser firmado, você coloca ali os pontos que a pessoa tem que melhorar e faz ela assinar. O orientado assina. Ele assina, porque daqui a 15 dias, ou 20 dias, ou 30 dias, quando retornarmos ao feedback, a mais um encontro, aqueles pontos serão rediscutidos. E aí o orientador vai verificar se a pessoa melhorou ou não. É aí então que você, num determinado prazo, se a pessoa tem dificuldades e o orientador, ele leva para o seu superior que as dificuldades estão muito mais propensas à pessoa, então você já descobriu que o problema, infelizmente, está no orientado. E aí não tem como desenvolver. Então ele já sabe que se não melhorar daqui a mais ou menos um mês, ele será dispensado. Ele já sabe disso. Então o orientador ele pode dar algumas dicas, dar um curso, pedir para ele fazer algumas pesquisas na internet para melhorar suas habilidades, correto? Agora, se o problema estiver no processo, estiver na empresa, estiver num sistema, então ele leva o caso ao seu superior tem que correr para corrigir. Também é uma injustiça não corrigir o sistema e cobrar do subordinado, do orientado, que ele melhore sem ter as condições para melhoria. Então exatamente isso é que a empresa ela ganha organicidade e você tem de fato um sistema que fundamenta os processos até mesmo da motivação interna dos setores e dos indivíduos. Então o feedback é uma ferramenta espetacular, porque você consegue corrigir processos e ainda evita injustiças da empresa. E se a pessoa melhorou tanto a ponto de ganhar certa notoriedade e o orientador está realmente conseguindo fazer com que ela produza muito, você tem aí mais um talento na empresa, inclusive um mérito que poderá ser promovido. Perfeito? Então, dá-se um retorno à reunião. Então a reunião tem que sempre estar retornando. Findou hoje o feedback, daqui a mais ou menos uma semana, 15 dias, ou 20 dias, ou um mês, a gente vai voltar a fazer o mesmo processo para poder criar o balanço dos progressos e pendências a desenvolver, correto? Então, muitas empresas, mas eu acredito que a grande maioria das empresas, elas não param para olhar a importância disso aqui. Então, bata um papo com o seu RH, se você tiver RH, para que o seu RH possa desenvolver esses pontos de feedback na empresa, implementar isso. Se você não tiver RH, sente com seus subordinados e os seus supervisores, com os seus gestores e desenvolvam um projeto de feedback na sua empresa, de maneira que funcione, com gestão. Da mesma forma como você controla a produção, controle o feedback, que você vai perceber o quanto de velocidade você vai passar a ganhar ao longo do tempo, com qualidade de vida e qualidade de desempenho e até mesmo motivacional entre os seus funcionários. Se você é uma pequena empresa ou uma microempresa, faça esse feedback com você mesmo. Pega uma pessoa de sua confiança que trabalha com você e faça esse feedback com ela. Peça para ela te observar, para que você possa se observar e também estar desenvolvendo as competências que você precisa e identificar aonde estão os pontos falhos no sistema da sua empresa, do seu pequeno negócio, do seu médio negócio, seja qual for o tamanho do seu negócio. Beleza? Gente, tá aí o vídeo, como fazer feedback. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, dê um joinha no vídeo, compartilhem com os amigos, ajude a divulgar o canal, beleza? E nós retornaremos aqui com mais um vídeo. E no próximo vídeo, possivelmente vamos estar falando sobre coach, beleza? Então, gente, um grande abraço para todos e sucesso. Valeu!